Então, meus players, daqui fala o vosso homie PF do canal Minha Ficha Entrou, o canal com as melhores análises, palpites e bilhetes, ou melhor, fichas prontas. Então, para começar, segue o nosso canal, ative o sino das notificações, partilhe com os seus amigos que gostam de bater ficha e faça comentários sobre os teus palpites. Então, bora analisar os games. Então, players, o primeiro jogo por analisar será o confronto entre o Manchester United e o Manchester City. O jogo que vai se realizar no dia 14 às 12 horas e 30 minutos de sábado. Bem, pessoal, o Manchester United é uma equipe que tem me surpreendido bastante pela positiva nesses últimos jogos. Nos últimos 5 confrontos realizados, ganhou 5, e o que tem me surpreendido bastante nesta equipa é a quantidade de golos que tem marcado. Bateu mais de 2 golos em 4 dos últimos 5 jogos. É só analisarmos aqui com Nottingham Forest, ganhou por 3-0, com Wolverhampton ganhou apenas por 1, mas com Bournemouth, com Everton e com Charlotte ganhou novamente por 3 golos. E todos eles em casa, se formos a observar, todos os jogos que o Manchester United fez em casa marcou mais de 2 golos. Já o Manchester City, nos últimos 5 jogos, ganhou apenas 3, empatou 1 e perdeu outro pela taça da Liga com o Southampton no último dia 11. O Manchester City também é uma equipe que marca bastante e ataca bastante. Mas aqui podemos observar que nos últimos 3 jogos teve bastante dificuldade para ganhar por mais de 1 golo. Ganhou apenas aqui ao Leeds por 3-1, mas com o Chelsea fora ganhou apenas por 1-0 e com o Southampton fora perdeu por 2-1, mas em casa marca sempre pelo menos 1 golo. O confronto entre o Manchester United e o Manchester City, o Manchester City leva vantagem, tendo ganho 4 dos últimos 5 jogos realizados entre eles. Bem, pessoal, eu já estou aqui no site que eu utilizo para fazer os meus bilhetes ou para bater as minhas fichas, como muitos dizem. E eu venho aqui no jogo entre o Manchester City e o Manchester United. Bem, tendo em conta as análises que eu fiz, vendo algumas estatísticas, eu acredito que este jogo será para ambas marcam. Nós podemos utilizar este mercado de ambas marcam com uma pontuação de 1,60. É uma pontuação acessível para um jogo deste, visto que o ataque do Manchester United está muito goleador dentro da sua casa e o Manchester City também tem muitos bons jogadores que conseguem fazer grande diferença ao ataque. Eu acredito no mercado de mais de, ou seja, ambas marcam. Caso tu não sintas tão à vontade para este mercado, nós temos o outro mercado que é o mais de 2 golos. São equipas que marcam muito e acredito que mais de 2 golos saia neste jogo. E por último, o último palpite que eu tenho para este jogo é o Manchester United ganha uma das partes com a pontuação de 2.15. O Manchester United, como vimos em casa, tem jogado muito bem e o Manchester City, na minha opinião, tem estado um pouco inconsistente. Então acredito que o Manchester United pode sim ganhar uma das partes neste jogo. O próximo jogo a ser analisado será o confronto entre o Brighton e o Liverpool. O Brighton até o momento tem feito um ótimo campeonato,
com 8 vitórias em 17 jogos, o que lhes faz ter até o momento 27 pontos. O Brighton encontra-se na 8ª posição. O Liverpool não está bem neste momento. Tem um grande número de jogadores lesionados como Luís Dias, Jota, Van Dijk e o Darwin em dúvida para este confronto. Encontra-se na 7ª posição. Nos últimos jogos entre si, há um equilíbrio entre as duas equipes, com o Brighton ganhando um jogo e o Liverpool também ganhando um jogo. E há 3 empates com golos. Esse jogo eu acredito que não será um jogo muito fácil para o Liverpool, ainda mais jogando fora. Mas o Liverpool já sabe que não pode perder mais pontos, senão vai ficar cada vez mais distante das posições cimeiras, visto que já perdeu o jogo passado contra o Brentford. Eu acredito que será um jogo ligeiramente equilibrado, haverá golos, acredito eu mais de um golo. Depois das análises que eu pude efetuar para o jogo do Brighton e Liverpool, eu cheguei à conclusão que uma das melhores apostas a se fazer neste jogo, para mim, visto que as duas equipes estão com uma diferença de apenas um ponto, o Brighton tem estado muito bem jogando em casa e o Liverpool com vários jogadores lesionados. Eu acredito num jogo, numa aposta, podemos meter a dupla possibilidade, qualquer uma das duas equipes ganha, qualquer uma das duas equipes pode ganhar este jogo. E outra possibilidade para este jogo que eu apostaria para mim é a dupla possibilidade na primeira parte, com o Liverpool a ganhar ou empatar na primeira parte. Também é uma das apostas que eu faria para este jogo. E por último, eu colocaria a mais de um golo. Essas duas equipes, quando se defrontam, normalmente as duas marcam. Então acredito que caso o Brighton marque primeiro, o Liverpool vá atrás do resultado e marque também um. Essas são as minhas apostas para este jogo. Mais de um golo, dupla possibilidade, qualquer uma ganha, ou dupla possibilidade na primeira parte, Liverpool ganha ou empata. Temos o jogo entre o Lecce e o AC Milan pela Liga Italiana. O Lecce vai receber o AC Milan em sua casa, numa fase muito boa. Encontra-se num ciclo de 2 vitórias consecutivas no campeonato, uma contra a Sampdoria por 2-0 fora e outra contra a Lazio por 2-1 em casa, tendo empatado o último jogo contra o Spezia sem nenhum golo. Tendo ainda dois confrontos amigáveis no meio, um contra o Varazdin, tendo ganho por 2-0, e outra contra o Udinese, tendo perdido também por 2-0. Já o AC Milan, desde a volta dos campeonatos, parece não ser o mesmo. Porque dos 2 últimos confrontos pelo campeonato, teve apenas uma vitória por 2-1 frente ao Salernitana fora e o empate com a Roma por 2 em casa. E perdeu o último jogo contra o Torino para a taça por 1-0, mesmo o Torino estando a jogar com um jogador a menos. E teve também 2 confrontos amigáveis no meio, um com o PSG perdido por 3-0 e outro contra o Liverpool perdido por 4-1. Quanto aos confrontos entre essas duas equipas, entre o Lecce e o AC Milan está claramente em vantagem, tendo ganho 3 dos últimos 5 jogos efetuados entre elas duas, e há 2 empates
ao meio. Se formos a analisar os confrontos entre si, podemos ver que há sempre mais de um golo, há muitos golos. Só em apenas um jogo o Lesse não marcou, senão nos outros 4 confrontos o Lesse marcou pelo menos um golo, ou seja, o ambas marcas prevaleceu. Mas nós vamos agora na nossa plataforma da Premier Bet para fazer. Bom pessoal, já estamos aqui na plataforma e vamos escolher as nossas apostas. Bem, para este jogo entre o Lesse e o AC Milan, eu pude analisar que nos confrontos entre si há muitos golos. Então, um dos mercados que eu poderia apostar para este jogo é o mais de um golo. E gostei, ou seja, a pontuação que dão para o mais de um golo está acessível. 1.31. 1.31 é uma boa pontuação para este mercado. Então, uma das primeiras apostas é o mais de um golo. A próxima aposta para este jogo, na minha opinião, seria o Lesse marca pelo menos um golo. Equipa de casa marca pelo menos um golo. Mercado de 1.63. Visto que o Lesse marcou em 4 dos últimos 5 jogos entre estas duas equipas. Então, o Lesse marca pelo menos um golo. E também pela boa forma, por jogar em casa, talvez entre a matar e marca um golo aí e depois o AC Milan corre atrás do prejuízo. Então, uma das apostas é o equipa de casa marca pelo menos um golo. E por fim, eu optaria por colocar mesmo o AC Milan a ganhar. O AC Milan encontra-se na terceira posição e caso perca esse jogo, o Inter vai avançar. Então acredito que o AC Milan não vai se deixar para trás e também possa vencer este jogo. Então uma das minhas apostas é AC Milan vence, ou seja, 3 apostas. Optas pela vitória do AC Milan seca, mais de um golo no jogo, ou o Lesse marca pelo menos um golo. Temos mais um confronto entre as equipes da Liga Portuguesa, Sporting Clube de Braga e a equipe do Boa Vista. O Sporting Clube de Braga encontra-se muito bem no campeonato neste momento, está muito motivada, tem 34 pontos nesse momento, mais um que o terceiro colocado Porto com 33 e menos 6 que o primeiro colocado Benfica com 40. A equipa do Boa Vista nesse momento encontra-se na 10ª posição com apenas 20 pontos. O Braga é uma equipa que tem estado muito bem, muito motivada, ainda mais depois da goleada efetuada ao Benfica por 3-0 em casa, que é muito forte, e tendo remontado o Vitória de Guimarães, que estava a perder por 2-0, conseguiu vencer por 3-2 para a taça. Ou seja, nos últimos 5 confrontos o Braga ganhou 4 e perdeu apenas 1 para o Sporting em jogo da taça por 5-0. A equipa de Boa Vista conseguiu vencer o último jogo frente ao Gil Vicente por apenas 1-0, mas está muito longe daquilo que tem nos habituado na Liga Portuguesa. Nos últimos 5 confrontos perdeu 2, um para a taça com a Académica de Viseu por 2-1 e outro num jogo amigável com o Bordeaux por 2-0, tendo ainda 2 empates, com Vitória para a taça e com Celta de Vigo num jogo amigável também. Nos confrontos diretos entre as duas equipes, o Braga leva uma ligeira vantagem, tendo ganho 2 jogos de 5. Perdeu 1 por 5-1 e empataram 2 jogos. Nós podemos observar nos confrontos entre si que há muitos golos. O mais de um golo bate em todos os jogos e o mais de 2 golos bate em 4 dos 5 jogos. É uma boa
é um bom indicador para fazermos a nossa aposta. Bem, players, já estamos aqui na nossa plataforma para fazermos a nossa aposta. Pelas nossas análises, nós vimos que o Braga está altamente motivado. O Braga está numa senda de vitórias, de 3 vitórias consecutivas, e tem marcado mais de um golo em todos os jogos. E o Boa Vista não está assim tão bem no campeonato, tem oscilado muito. Então eu acredito numa vitória do Braga por mais de um golo. Uma das minhas apostas para este jogo: vitória do Braga. Vou fazer uma construção: vitória do Braga por mais de um golo no jogo, tendo uma pontuação de 1.51, uma boa pontuação, acredito eu. Dá para fazer alguma coisa com esta pontuação. E a minha outra aposta para este jogo é o handicap de 3 para o Boa Vista. O Boa Vista, apesar de ser uma equipa que está meio para baixo, tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, não é uma equipe que sofra tantos golos assim. Não é uma equipe que sofre mais de 3 golos, apesar do Braga estar forte, mas não é uma equipa que sofre mais de 3 golos. Então eu apostaria também neste mercado, handicap de 3 para o Boa Vista. E a minha terceira aposta seria no mercado. Onde é que está? Deixa eu ver. Está aqui, está aqui. Aqui, número de golos na segunda parte. Eu acredito que este jogo o Boa Vista pode entrar na contenção, mais defensivo, e o Braga sinta dificuldades em fazer um golo na primeira parte, e claramente vai entrar a matar, vai jogar todas as cartas na segunda, e pode acontecer 2 golos na segunda parte ou mais. Então, outra minha aposta, a terceira, é número de golos na segunda parte, 2 golos ou mais, com uma pontuação de 1.85. E uma quarta aposta, uma aposta bônus, né? Eu optaria por multigolos. O jogo terá 2 a 5 golos. 2 a 5 golos no jogo. Estas são as minhas apostas para o jogo de Braga, ou seja, multigolos, 2 a 5 golos. Então é isso, meus players. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, partilhar com os seus amigos que gostam de bater ficha, e faça comentários sobre os teus palpites. E agora, fique com alguns bilhetes prontos.